Oiê, bom dia! Bom dia, Valéria, bom dia, Ká, bom dia, Érida, bom dia, Elizabeth. Gente, a live de hoje eu vou falar um pouquinho sobre gestão financeira, sobre precificação. Então eu peço para que vocês encaminhem para os amigos de vocês, que essa live vai ser bem bacana. Então, se vocês puderem me ajudar com os aviãozinhos. Bom dia, Ká, bom dia, Robert. Oi, Rô, bom dia. Então, a live de hoje é bem bacana. Eu fiz uma enquete e eu vi que muitas pessoas estavam com dúvidas em alguns assuntos. Então, vou falar sobre os outros assuntos também nas próximas semanas. Vou dar uma pausa na música para a gente continuar. Então, bom dia a todos. Eu vou escrever o tema aqui. Bom dia, Dani. Então, sugiro que vocês encaminhem essa live para os amigos de vocês. Diferentemente das lives da semana passada, essa eu vou deixar salva por 24 horas, tá? Que é uma coisa que todo mundo me pergunta. Opa, não, vamos falar, Rô. Acho super bacana. Se você quiser participar na live de 16 anos, a gente já combina. Então, é bem bacana. Então, eu vou lançar o calendário do próximo mês já sobre lives. Bom dia lá! Então, vou lançar o calendário pra gente pensar. Muito frio, Dani, muito frio. Então, acho que vocês nunca me veem de manga longa, né? Mas tá muito, muito, muito frio aqui, mas vamos com tudo. Que bom que vocês gostaram. A gente tem que inovar na make, né? Já que a gente vai se ver, ter esse encontro. Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Oi, Mu! Quanto tempo que eu não te via? Oi, Gláucia, bom dia. Então, gente, por que eu resolvi pôr alguns assuntos diferentes, né? O assunto que eu vou falar hoje é o assunto do módulo 6 do meu curso novo. Então, o módulo 6 do meu curso é sobre matemática e eventos. Então, aqui eu vou falar... É mais reduzido, né? A gente tem 1 hora para conversar, mas eu acho que é um assunto de muita importância para todo mundo. Muitas vezes, a gente acaba começando a precificar o nosso negócio pelo valor dos nossos colegas. Ou até mesmo falando para o cliente, me passa o valor dele que eu cubro o orçamento. Sim, tem muitas pessoas fazendo isso. Fala, mas pode me passar as outras propostas que eu cubro o orçamento. E isso é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito porque às vezes o seu valor, o seu custo não é o mesmo que o seu colega e você está cobrando achando que está fazendo um bom negócio. Mas muitas vezes você nunca parou para analisar toda essa questão dos seus custos. Bom dia, Ângela, bom dia, Renata, bom dia, Grazi, bom dia, Gláucia, bom dia a todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos. Oi, Nilva, bom dia. Eu peço que vocês cliquem aqui no aviãozinho, compartilhem essa live com os colegas, de preferência com os colegas que cobram menos que vocês e que acabam muitas vezes atrapalhando o mercado, para ver se eles conseguem entender essa questão de precificação, de custo, de valores, de finanças, que é muito importante, né? Então, o objetivo dessa live é a gente falar sobre um dos assuntos que foi mais votados na enquete, que na verdade foi precificação e gestão financeira.
depois foi assessoria e depois 16 anos. E a gente vai falar todos esses assuntos porque são assuntos que eu acredito que sejam super bacanas e que a gente consegue agregar. Então, lembrando também que as matrículas do meu curso novo estão abertas. A nova turma começa dia 1º de junho, então se você não se inscreveu, aproveite e se inscreva. O conteúdo dessa live é um pouquinho do módulo 6, que eu vou passar para vocês e, como sempre, se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre me falam, tá? Para a gente falar de precificação, é muito importante, antes da gente falar sobre preço, a gente entender quais são os nossos gastos hoje, né? Muitas vezes as pessoas não gostam de fazer cálculos, não gostam de parar para pensar, não querem analisar isso e muitas vezes acabam precificando o serviço ou o produto de uma forma errônea e acabam depois muitas vezes pagando para trabalhar. Muitas pessoas, quando param para analisar isso, percebem que pagam para trabalhar e isso é muito complicado. Então, no primeiro momento, qual que é a minha dica para vocês? Peguem papel, caneta, ou se vocês quiserem, peguem uma planilha. Isso da forma com que vocês preferirem, tá? Eu acho que é muito importante a gente colocar no papel, primeiro de tudo, todos os nossos gastos pessoais. Isso mesmo. Por quê? Porque às vezes não é que você esteja ganhando pouco. Às vezes você está ganhando um valor legal, mas às vezes você está gastando mais do que você deve. Então a gente tem que entender tudo isso. Tá? Então, para a gente falar de precificação e gestão financeira, a primeira coisa que eu vou pedir é para que você coloque todos os seus gastos pessoais no papel. O que é gasto pessoal? Tudo que você gasta com você. Seja o cafezinho, seja academia, seja pé e mão, seja cabelo, seja seguro de saúde, seja seguro do carro, prestação do carro, do apartamento, conta de telefone, todos os seus gastos pessoais você vai colocar no papel. No papel, numa planilha, da forma com que você se organizar melhor, tá? Então você vai colocar tudo no papel. Depois você vai colocar todos os gastos da sua empresa no papel. Primeiro assim, a gente tem os gastos estruturais da empresa. Quais são os gastos de estrutura da empresa? Às vezes você está pagando pelo seu notebook, se o seu celular for seu instrumento de trabalho, pode estar num custo estrutural. A questão de muitas vezes você pagar escritório ou não, então tudo é questão de estrutura. Daí tem luz, água, internet, tem a questão do seu site, do domínio, porque às vezes você fala assim, ai Maíra, mas eu pago tão pouco, é R$40 ali, 30 ali. Pois é, mas a gente tem que saber para onde está indo o seu dinheiro e a gente tem que identificar todos os custos. Bom dia para todo mundo que está entrando, fico feliz, então compartilhem. Então a gente tem que entender que a empresa tem custos estruturais, custos fixos e custos variáveis. Qual é o custo fixo? Por exemplo, o custo do celular é um custo fixo. Ele varia o valor às vezes. Às vezes a sua conta vem um valor, às vezes a sua conta vem outro valor, mas todo mês você tem que pagar a conta de telefonia, tá? Então é esse tipo de tabela que a gente tem que colocar para a gente entender quais são todos os nossos custos hoje. Eu falo que, olha que legal, a Eveline falando que já achou a falha na precificação dela. Isso é muito importante, a gente conseguir entender aonde estão as nossas falhas, para corrigi-las e ir melhorando. Então, depois que a gente fez os nossos gastos pessoais, os nossos gastos com a empresa, a gente vai fazer o quê? Os nossos gastos por evento, tá? Então, eu já falei isso outras vezes, mas é importante a gente entender qual que é o nosso custo por evento. Muitas vezes a gente não sabe quanto tempo a gente demanda em cada evento. Antigamente a gente utilizava muito mais e-mail do que o WhatsApp, então a gente conseguia mensurar isso. Tinha até alguns infográficos que falavam dessa questão de quantos e-mails eram trocados numa troca de serviço. Hoje em dia, como a gente faz muita coisa por WhatsApp, muitas vezes a gente não consegue mensurar o tempo. Então a minha sugestão que eu dou é a cada cliente que você atender, você fazer uma ficha de atendimento. Tá? Então, na pastinha, você vai ter a capa da pastinha dos noivos, você vai fazer uma ficha de atendimento e lá você vai anotar.
E tal dia eu pedi tais orçamentos para tal cliente. Tal dia eu pedi tal. Tal dia eu fui resolvendo coisas pro WhatsApp. Tal dia a gente fez reunião online. Tal dia a gente fez visita em tal coisa. Por quê? Porque assim você vai conseguir mensurar quanto tempo você gasta num tipo de assessoria. Então, por exemplo, numa assessoria final você vai gastar tantas horas. Numa assessoria parcial você vai gastar tantas horas. Numa assessoria completa você vai gastar tantas horas. É muito importante a gente entender o tempo que o nosso cliente demanda da gente. Então, muitas vezes a gente não tem isso em média. Então, para a gente entender essa questão de precificação, a gente tem que entender também essa questão de tempo. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas hoje ganham por hora. E a gente não tem muitas vezes a ideia de quanto custa a nossa hora de trabalho. Alguém aqui sabe quanto custa a hora de trabalho? Se souber, comenta aqui ou manda algum emoticon, que eu acho que é importante a gente entender. Fê, eu acho que é importante a gente falar de outros assuntos, então eu quis trazer um assunto do meu curso novo, porque eu acho que é um assunto bacana pra gente parar pra refletir. Então, se você for pensar assim, quem trabalha no McDonald's ganha um valor X por hora, quem trabalha numa outra empresa ganha um valor X por hora. E muitas vezes a gente não sabe qual que é o valor da nossa hora de trabalho. Então a gente não sabe quanto a gente precifica, né? Como que a gente vai precificar corretamente os nossos serviços. Olha isso! Com certeza, Domênica. Eu preciso pagar para babá ficar com meu filho. Isso encarece minha vida toda. Deve sim computar. Domênica, vamos fazer um cálculo rapidinho? Só para você entender, tá? Me passa agora, sem problemas, o quanto você paga para sua babá e quantas horas ela trabalha por esse valor. A gente tem que entender o quanto custa a hora da sua babá com seu filho. Porque você concorda que a sua hora tem que custar mais do que a babá? A hora da babá? Porque senão muitas vezes eu falo, não compensa você ficar com seu filho do que tá tendo prejuízo. Aí a Mari falando que também precisa de babá. Então a gente tem que entender isso. Uma forma bem simples que a gente pode conversar aqui. Eu fiz um levantamento e a média das pagas de assistentes... Bom dia, Ju. Bom dia, Vivi. A média da paga de assistentes no Brasil hoje gira de R$100 a R$250, tá? Isso é uma média, vai depender da carga horária, vai depender do local e do tipo de eventos, tá? Então, a maioria das pessoas pagam, R$10 por hora, tem o tempo de chegar no cliente e o tempo da reunião. Então, assim, vocês concordam que se ela paga R$10 por hora da babá, a hora dela tem que valer mais do que isso, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. O quanto vale a nossa hora. Então, por exemplo, eu pago uma média de R$200 por evento para minha equipe. A minha equipe trabalha uma média de 12 horas, tá? Então, vamos lá. Se a minha equipe trabalha 12 horas por R$200, eu pegando e dividindo 200 por 12, sai R$16,66. Logo, a hora de trabalho da minha equipe custa R$16,66, tá? Então, e a Thaís entrou aí, a Thaís é da minha equipe, não deixa mentir. Então, a gente tem que entender o quanto vale a hora de trabalho de cada um. A minha hora tem que custar no mínimo R$16. Agora, vamos pensar. Se a hora de trabalho da Domênica tá valendo R$16 e ela tá pagando 10 pra babá, ela acaba ganhando R$6 por hora trabalhada, porque ela tá gastando 10. Então a gente tem que computar tudo isso no papel, o quanto vale tudo aquilo que a gente está fazendo. Então é muito importante a gente ter essa análise. Beth, depende do tamanho do evento, tá? Em média, trabalho eu e mais 3 pessoas, mas de acordo com o evento, tem evento que foi para 30 pessoas, que fui eu e mais uma. Tem eventos que eu fiz para 300, 400 pessoas, que fui eu e mais 7, 6, vai depender do perfil de eventos. Então, eu não tenho uma regra. E era o que eu ia te dizer, era o que eu ia falar agora. Então, para a gente conseguir fazer um controle financeiro, a gente tem que ter controle dos nossos gastos pessoais, controle dos nossos gastos com a empresa e controle dos nossos gastos por evento.
Por quê? Porque cada evento a gente vai ter um custo. Então, nem sempre o custo de um evento é igual ao custo do outro evento. Então, por isso que eu falei, façam essa fichinha. Quando for passar o orçamento para o cliente, porque eu gosto de entender o perfil do cliente. Se o cliente quiser mesas marcadas, mesas mapeadas, eu vou precisar de mais pessoas na equipe, provavelmente, pelo menos no período de recepção. Se a pessoa não faz questão de mesas marcadas, o meu número de assistentes pode ser menor. Então, a gente tem que entender o perfil do cliente, o perfil do evento que ele deseja, para conseguir passar um orçamento adequado. Porque eu acho que é muito desgastante, no meio do processo, você virar para o seu cliente e falar assim: ai, mas eu tenho que pagar mais tanto, ai, mas eu tenho que pagar mais tal coisa, e vem surgindo os extras, tá? Então, eu sempre sugiro eu já fazer as perguntas iniciais para já passar o valor total. Como que a gente calcula hora de trabalho em geral, tá? Então, por exemplo, normalmente a gente calcula da seguinte forma: quantos dias úteis a gente tem em média por mês? 22. Aqui, ó, Domênica, eu sou a assessora mais cara da minha cidade, mas tenho sido bem procurada e elogiada. Ai, que ótimo, sou de Arujá. Não vou abaixar meu valor. Se não puder, infelizmente, é isso, Domênica. A gente tem que saber o nosso valor, os nossos diferenciais. E sim, se a pessoa quiser preço, pode buscar outra. Então, vou dar um exemplo simples. Se a pessoa vai ganhar, ela quer um salário de 3 mil reais, tá? Um salário de 3 mil reais mensais. Se ela for dividir por 22 dias, que são considerados dias úteis, a pessoa ganha R$ 136,36 por dia. Ela trabalhando 8 horas, dá um valor de R$ 17,00 a hora trabalhada. Tá? Então, a gente vai pegar esse cálculo, tipo, 3 mil reais dividido por 22, que são os dias úteis, divididos por 8, dá o valor médio de R$ 17,00 a hora trabalhada. É esse o cálculo que eu uso em média para calcular as horas de trabalho. Eu calculo de 17, 18, 20 reais, tá? Então, daí depende do que como que você vai fazer, tá? Então, isso é bacana. Não tem problema, Má. Depois você vai conseguindo acompanhar. A gente tá falando sobre alguns assuntos, mas chegou atrasada, fica tranquila que você vai conseguir acompanhar, tá? Então, o que é bacana? A gente já sabe mais ou menos o nosso valor por hora, tá? Então, ótimo. Daí você vai estipular, Maíra, eu acho que meu valor por hora é 15, meu valor por hora é 16, 20, não tem problema, gente. Eu tô dando aqui exemplos redondos para ficar mais fácil para vocês entenderem e fazer dentro da realidade de vocês, tá? Eu acho que é importante a gente entender como que a gente faz todos esses tipos de cálculo para a gente entender. Eu, Maíra, entendi que numa assessoria final eu gasto cerca de 20 horas com cada cliente meu, tá? Em questão de... Que bom, fico feliz que o povo tá gostando das makes. Em questão de hora de trabalho com o cliente e cerca de 8 reuniões. Como que eu calculo a questão de reunião, tá? Qual que é o meu custo por reunião? Aqui em São Paulo, claro, a reunião online mudou, mas as reuniões presenciais, como que funcionam? A gente pega, aqui em São Paulo, pelo menos, eu gasto no mínimo 1 hora para chegar na reunião, 1h30 de reunião, 1 hora de reunião e 1 hora para voltar. Então, no mínimo, eu tenho um gasto de 3 horas do meu tempo, tá? Fico feliz, gente, vocês estão gostando, estão me achando gato, tô treinando quase todos os dias da vida, então pelo menos a quarentena aqui tá sendo super produtiva. Então, vamos calcular que eu peguei 3 horas. Então, se eu fosse calcular o meu custo por hora, daria mais ou menos vamos lá, 17 vezes 3, dá um custo de R$ 51,00. Eu calculo a minha média de deslocamento por reunião, de custo de reunião, R$ 50,00. Por que eu calculo R$ 50,00? Eu não estou calculando só o meu custo por hora. Quando eu calculei uma média de R$ 50,00, era o que eu gastava entre deslocamento de combustível, às vezes estacionamento, às vezes um cafezinho. Então, o meu custo para uma reunião é de R$ 50,00. Daí você pode falar, Maíra, na minha cidade é tudo mais perto, meu custo é 30. Tudo bem.
Então a gente tem que entender a realidade de cada um. Eu já tive aluno que falou, Maíra, meu custo na minha cidade é muito mais alto, meu custo por reunião é no mínimo de R$70. Tá ótimo. O mais importante é a gente entender a nossa realidade e analisar todos os nossos custos, tá? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de análise. Então, o que eu faço? A gente tava, só para quem tá entrando aí entender, eu falei sobre a questão que a gente tem que fazer para ter um controle financeiro bacana. Fazer toda a lista dos nossos custos pessoais, depois todos os nossos gastos com a empresa e agora a gente está nos gastos por evento. Então, como que a gente vai calcular o nosso custo por evento? Primeiro, quantas horas eu trabalho em um evento? Daí você vai falar assim, Maíra, eu tô trabalhando umas 10 horas. Não, eu trabalho 20. Não, eu trabalho 30. Não sei, mas a gente tem que mensurar. Nos primeiros eventos que a gente for calcular isso, vai dar um trabalho maior, mas pelo menos quando você for passar o seu preço para o seu cliente, você vai entender a real do seu preço e da composição dele. Então você vai colocar lá, quantas horas eu trabalho num evento? Olha, uma média de tantas horas, porque você vai pedir orçamento, você vai conversar com o seu cliente no WhatsApp, você vai fazer às vezes chamadas de vídeo, você vai entrar em contato para verificar se os espaços têm a data. Depois que você pede orçamento, você vai ter que mandar esses orçamentos, fazer uma análise. Eu mando os orçamentos planilhados para o meu cliente, então eu invisto meu tempo nisso. Se você utilizar alguma plataforma de eventos, você vai ter que subir tudo isso para a plataforma. Então tudo isso tem que ser colocado no papel, porque é o nosso trabalho. Quando a gente está pagando, por exemplo, um lanche no McDonald's, a gente não está pagando só o pão e o hambúrguer. A gente está pagando a estrutura, a pessoa que está fazendo o lanche, a pessoa que está no caixa. Então a gente está pagando pelo serviço como um todo. E a mesma coisa tem que acontecer no nosso trabalho. Muitas pessoas acham que o custo por evento é só as assistentes no dia e acaba não calculando todo o tempo que fica com o cliente. E quando a gente vai pôr no papel, a gente percebe o quê? Que a assessora, a coordenadora do evento em si, ganhou a mesma coisa que um assistente. E não tem lógica você trabalhar para ganhar o mesmo que você está pagando para a sua equipe. Você tem que trabalhar e ter lucro. Você tem que entender tudo isso. Aqui, ó, a Domênica fez a mesma coisa que eu. Quando percebi o custo com deslocamentos, café, entendi que era hora de locar uma sala comercial e ter um pequeno escritório. É isso, por isso que eu pago escritório. Tá bom que nesses tempos de pandemia me dá tristeza pagar um escritório na Avenida Paulista fechado. Mas tudo bem, vai passar. Vai passar e a gente absorve todos esses custos. E falando sobre esses custos, uma coisa que a gente não vê, a gente não fala muitas vezes, é que a gente tem que reservar o nosso salário também, reservar o dinheiro que a gente ganha. Vivi, só rindo, porque pagar escritório fechado, gente, tá doído pra muita gente. Mas se a gente não tiver reserva, como que a gente vai fazer tudo isso? Então, isso é muito importante. Então, o que eu quero que vocês pensem? Quantas reuniões que vocês estão fazendo com o cliente? Tem gente que numa assessoria final faz 2 reuniões. Tem gente que faz 3, 4. Eu faço uma média de 5 a 8 reuniões. Aí tem gente que fala assim, tudo isso, tudo isso. Então, assim, cada um trabalha de uma forma. Por isso que eu falo, eu não faço uma assessoria do dia, eu nunca vou chegar de paraquedas num evento. Mas a gente tem que entender a quantidade de reuniões que a gente faz com o cliente e qual que é o custo que isso gera. E sim, gente, a gente tem que contabilizar a primeira reunião. Aí tem gente que fala assim, mas muitas vezes eu fiz a primeira reunião e o cliente não fechou. Pois é, por isso que a gente tem que ter dinheiro em caixa para a gente ter esse custo, caso a gente pague, por exemplo, vá num café ou alugue um escritório virtual ou tenha um escritório, a gente tem que investir para captar cliente. Então a gente tem que entender qual que é o nosso custo de captação também, tá? Então a gente vai colocar no nosso custo por evento o quanto a gente está investindo, quantas horas de trabalho a gente está fazendo por evento. Então qual que é a minha sugestão? Peguem os últimos eventos que vocês fizeram para vocês conseguirem fazer essa análise. Má, fica tranquila, eu também não, mas tudo bem, a gente fala nisso numa outra live, já falei sobre isso também. A assessoria do dia, gente, não existe, tá? A assessoria final existe, dá resultado, e se você tem dúvida sobre isso, depois pode me chamar que a gente bate mais um papo sobre isso. Então, assim, quais são os meus custos no dia do evento? Quantas horas eu trabalhei, quantas reuniões eu fiz, o custo de locação de rádio, daí você pode falar, Maíra, eu não alugo rádio. Eu não alugo rádio.
Ok, você não aluga rádio, mas você tem que manter os seus rádios. Então, assim, sempre você tem que calcular um valor para quando quebrar um rádio, quebrar um fone, você já ter esse valor em caixa para utilizar, tá? Então, eu sempre calculo o valor dos rádios, eu calculo também o valor da minha equipe, eu calculo também a questão de o valor da minha equipe, quantas pessoas são, quanto que eu pago, a questão de deslocamento no dia do evento, porque tem pessoas da minha equipe que vão de carro, tem pessoas da minha equipe que voltam de Uber, então toda essa questão tem de estacionamento, de custo, a questão da alimentação no dia. Eu também coloco no meu custo por evento, eu deixo sempre um valor de R$50 para o kit eventos, porque tem coisas no kit eventos que a gente acaba gastando. Então, sempre para reposição eu deixo uma reserva. E eu deixo também a alimentação do dia do evento, tá? A questão de uniforme, de algumas outras coisas, eu vou te responder já, Vivi. Essa questão de uniforme, tudo, isso é meu custo de estrutura da empresa, tá? Não entra no meu custo por evento, porque o uniforme a gente usa muitas vezes. Vamos lá. Você paga o transporte para sua equipe além dos R$200? Pago o lanche, pago o transporte. Quem for de carro, eu pago normalmente o valet, o combustível, alguma coisa assim. E quem não for, eu pago o Uber de volta. Tem gente que perguntou aqui se não seria otimizado uma reunião presencial e as demais por Skype. Eu gosto de fazer algumas reuniões que são presenciais que não tem como ser online. Vou te dar um exemplo. Eu acompanho minhas clientes na prova de vestido. Então, muitas vezes, quando a mãe, a tia, a irmã vão na prova de vestido, elas estão muito emocionadas. Então, elas não veem se a barra está correta, se o decote está correto, como faz o recolhe de cauda. Então, tem coisas que a minha presença, pessoalmente, faz diferença. Então, eu gosto muito de acompanhar a prova de vestido. Eu acompanho a reunião final com decoração. Aqui em São Paulo, a gente faz prova de arranjo. Então, normalmente, a reunião final de decoração são 2 reuniões. Uma reunião a gente define cor, define layout, define tudo, e na outra a gente vê os arranjos, tá? Então, assim, uma reunião inicial com o casal, prova de vestido, muitas vezes são 2 que eu acompanho no mínimo, se der algum problema eu acompanho mais, 2 de decoração, uma reunião final com buffet, visita técnica, local do espaço. Às vezes eu acompanho reunião de música, se for banda, muitas vezes tem reunião presencial pra gente alinhar a questão de rider, de entradas, de tudo. E às vezes tem alguma outra reunião, pode ser foto, pode ser coral. Então, na minha assessoria final, uma média de 8 reuniões. Claro, reunião com o pessoal da banda, com DJ, eu consigo fazer online. Posso ser feito, mas tem casal que gosta do presencial. Então, a gente tem que entender cada pacote como que funciona, tá? Mas, no mínimo, a prova de vestido, a reunião no espaço, a reunião com buffet e com decoração eu faço. No mínimo, então, são no mínimo 4 reuniões que a gente vai fazer, tá? A Domênica falando que não gosta de reuniões online. A gente se adapta. Pago pra minha equipe a locomoção. Eu dou uma ajuda de custo, sim. Se for longe, daí a gente busca. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu só pago Uber de volta, não pago Uber de ida, não. Eu acredito que se as pessoas... Por quê, Vi? Vou te dar a minha visão, tá? As pessoas, elas podem ir comigo pro evento se elas quiserem me encontrar em algum lugar. Se o evento for longe, a gente marca ponto de encontro. Mas na volta, muitas vezes eu levava toda a minha equipe embora. Hoje em dia não levo mais, então eu pago o Uber. Tá? Eu acredito que para ir a pessoa tem como chegar com transporte público, para voltar, às vezes o evento acaba 2, 3 horas da manhã, não tem. Então, o de volta eu pago, de ida não. De ida, se a pessoa quer trabalhar, ela tem que saber, tem que conseguir chegar. Minha visão, mas tem gente que paga e tá tudo bem. Eu também pago lanche, veículo para voltar, super importante. Eu não deixo ninguém da minha equipe na mão, tá? Eu também pago o cachê e o combustível do assistente. Aqui em Portugal, os noivos pagam o jantar da equipe, da Wedding Planner. E isso, na verdade, os noivos pagam aqui também a equipe. Eu não levo mais a equipe embora porque é muito longe. Eu moro num ponto e minha equipe mora em outros. Então, por exemplo, tem gente da minha equipe que mora na Zona Sul, tem gente que mora na Zona Leste, tem gente que mora na Zona Central. Então, fica bem complicado. Quando o evento é fora de São Paulo, a hospedagem você inclui no valor do orçamento ou cobramos à parte? Eu mando as duas opções, meninas. Eu coloco o valor da minha assessoria e o valor do deslocamento da hospedagem, e a pessoa pode incluir a hospedagem por conta dela também.
Pessoal da Morales, você acha ruim explicar esses custos para o cliente? Falar quanto você paga por assistente? Na verdade, não é questão que eu acho ruim. Eu já tive que explicar para o meu cliente como que era a composição do meu custo. Eu expliquei só o custo por dia do evento, para ele entender. Porque tinha gente oferecendo, por exemplo, teve uma noiva que falou assim, ai Maíra, eu consegui 2 orçamentos por R$600, me manda o seu. R$600 não paga nem meu custo por equipe. Então, eu tive que explicar, tá? Então, a gente tem que explicar muitas vezes. Eu explico o custo do dia do evento, explico toda a questão de custos por reunião e o cliente entende sim. Até porque na minha proposta, quando eu mando para o cliente, eu discrimino a quantidade média de reuniões de um pacote para o outro e ele consegue entender a diferença de valor. Porque ele está pagando por isso. Tanto é que comentaram aí em cima, né? A questão de deslocamento. Eu tenho um pacote para o meu cliente que não quer o acompanhamento presencial, mas quer todo o meu acompanhamento, né? Que é um acompanhamento presencial menor. Então, eu realizo a consultoria para esse cliente com assessoria final. Então, eu dou todo um suporte online. Então, isso diminui o meu custo presencial com o cliente. Então, ele consegue entender essa diferença. Eu cobro a reunião online igual, é meu tempo. A pessoa tem que entender que ela tá... Se você for fazer uma reunião com um advogado, você paga. Se você for fazer uma terapia online, você paga. O seu tempo tem que ser cobrado também. Então, a reunião online, para mim, tem o mesmo custo da reunião presencial. A diferença é que ela está sendo online nesse momento ou em qualquer outro. Tanto é que vocês sabem, eu presto consultoria para muitos assessores e o meu valor não muda da minha consultoria presencial no meu escritório ou online, porque a pessoa está pagando pelo meu tempo. Então, você tem que entender que a pessoa paga pelo seu tempo, tá, Cá? Então, isso é muito importante. Aí, a Elaine falando que dá ajuda no combustível. Deixa eu ver as outras perguntas. Ah, perguntando porque eu não pago a ida. Acho que ficou claro. Se não ficou, Evelise, você falou que desligou. Eu não pago a ida porque eu acredito que as pessoas podem chegar no trabalho e daí elas já tiram do valor, tá? Então, normalmente, as noivas entendem, Danúbia. Eu acredito que as noivas que buscam qualidade, que entendem a necessidade de ter um serviço de assessoria cerimonial, elas entendem o valor. Posso fazer sim uma live de tipo de assessoria, tá? Cobro reunião online, então acho que isso já ficou. Eu acredito que assim, vamos lá. Quando a gente faz uma reunião inicial com o cliente, a gente não cobra. Mas assim, qualquer outras reuniões, a gente tem que cobrar, gente. É o nosso tempo. Então, se o cliente, às vezes, ele fala assim, ficar tirando dúvidas, é aquela velha questão, tá? Que eu sei que esse tema é bem polêmico e quando eu falo isso, as pessoas ficam mais assustadas ainda. Mas eu dou um exemplo que é assim. Ninguém chega na padaria e pede um pão de graça pro padeiro, pede? Todo mundo pede dica grátis pro organizador de eventos. Todo mundo chega pra gente, você me dá uma ajudinha? Você faz isso? Ninguém pede pão pro padeiro. Por que vai pedir dicas pra gente? O nosso trabalho é recomendar. A gente já falou tanto sobre a importância da questão de recomendação, de indicação, e agora a gente fica tipo, mas eu vou cobrar isso, eu vou cobrar aquilo. Não tenham medo, ninguém chega no padeiro e pede pão de graça, todo mundo pede dica grátis pra gente. Você me dá uma ajudinha? Ninguém pede ajudinha para advogado, tem gente até pede, mas a gente tem que aprender a dizer não. O problema não tá em quem pede, tá em quem dá. Então, assim, é isso. A gente tem que deixar claro que é o nosso trabalho. Para eu ter, muitas pessoas falam assim, Maíra, mas você tem muitos contatos, a sua agenda é ótima. Sim, mas quanto tempo eu não gastei para ter uma agenda boa? É isso, Roberta, ninguém vai pedir carona pro Uber, né? Ninguém vai pedir carona pro Uber. Então, principalmente os nossos amigos, a gente tem que indicar e educar os nossos amigos, tá? Então, muitas vezes, o problema somos nós que não sabemos dar limite para as pessoas. Família adora, amigos também, tá? Eu sei que tem amigas minhas que vão ver essa live e vão falar assim, Maíra, desculpa, eu faço isso. Pode pagar pela minha consultoria, eu dou dica. Não dou dica. Dou dica pra tanta gente, as pessoas pagam? Não, gente. A gente tem que pôr limite nisso. Então, a gente tem que entender. Então, vamos lá. A gente vai finalizando o nosso custo por evento, tá? Depois eu coloco até uma tabelinha de como que eu faço, a questão de custo por evento. E a gente tem que entender tudo isso.
O tempo é muito maior do que o dinheiro. A gente tem que saber justamente o quanto vale a nossa hora para a gente conseguir investir nisso e conseguir ter uma questão de qualidade, tá? Podemos falar como vender valor e não preço. Sim, a gente já falou da questão de diferenciais, podemos falar sobre isso. Você falando isso aconteceu comigo. A pessoa não quis contratar assessoria e depois me pediu ajuda no que ela tinha que fazer. Mandei meu valor. As pessoas... Não, fica tranquila, Domênica, que bom, fico feliz que você gostou. Então, assim, a pessoa não quis contratar. Então, muitas vezes, as pessoas que sempre pedem nossos contatos. O que eu oriento? Eu oriento os meus alunos a oferecer da seguinte forma. Você quer uma assessoria com consultoria ou não? Se você quiser só o meu serviço, uma assessoria final, eu não te indico os fornecedores. Para te indicar tem um custo, porque você não vai indicar os mesmos fornecedores para o cliente. Você vai indicar os fornecedores de acordo com o perfil. Então você vai fazer uma análise, você vai fazer um levantamento e tudo isso tem custo. Por isso que a gente tem que entender essa questão do nosso tempo, do quanto a gente está investindo. Aqui a Elaine falando que antes de fazer meu curso ela achava que 700, 800 reais estava bom, pois o cachê era pouco e esse valor estava ótimo. Você me fez enxergar que eu trabalhava de graça e refiz todo o meu orçamento. Olha que ótimo. Lá, a live vai ficar gravada por 24 horas. Essa live não vou deixar ela no IGTV, tá? As lives da semana passada eu deixei no IGTV, porque eu tava na jornada do organizador de eventos. E essa semana é a semana que está aberta para a próxima turma do meu curso online. Então, quem quiser fazer inscrição e passar 7 semanas comigo, o link tá na bio. São 7 semanas, cada semana a gente conversa sobre um assunto. Na segunda eu libero as aulas, na sexta tem mentoria online comigo. Então, a aula online são cerca de 2 horas. E daí as lives, elas vão ficar aqui salvas só por 24 horas, todas as próximas lives. E quem é aluno do meu curso tem acesso a todas as minhas lives, inclusive as lives do ano passado, tá? Então esse é um bônus que eu dou pro pessoal. Então acho que recapitulando tudo que a gente falou sobre fazer a listagem dos nossos gastos pessoais, dos nossos gastos com a empresa, dos nossos gastos por evento, tá? E a gente tem que fazer o quê? O nosso fluxo de caixa. Além da gente saber o que a gente gasta, a gente tem que saber o que a gente entra. Por quê? Porque tem muita gente que recebe, às vezes, assessoria à vista e acha que ficou rico. Né? Tem gente que acha que ficou rico, gente. Tem gente que acha que ficou rico, cobrou 8 mil na assessoria completa, recebeu os 8 mil e falou, nossa, eu tenho 8 mil esse mês. E não é assim que funciona, né? A gente tem que entender qual que é todo o nosso custo por evento, e esse custo por evento tem que ficar separado, tá? Então, a minha dica que eu sugiro sempre, tenha 2 contas, uma conta para a empresa e uma conta para os seus custos pessoais. Fico feliz ao pessoal da Couto falando que eu sou um divisor de águas. Então, assim, minha sugestão, reduza o número máximo de cartões, tá? Reduza o número máximo de contas para que você consiga fazer um controle financeiro efetivo, tanto da sua empresa quanto da sua vida. Eu falo que o lado bom da quarentena é que a gente conseguiu ver aonde estava indo o nosso dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente tá na rua, tá tomando um cafezinho, tá tomando aquilo e o dinheiro vai embora. Não tô falando que é pra cortar os cafezinhos, tá? Porque quem me conhece sabe que eu amo café. Mas a gente tem que entender a diferença entre tomar um café com um amigo e tomar um café com um cliente. Porque isso tem muita diferença. Aqui a Carol falando, eu passo contato de alguns fornecedores para assessoria final, porque eu considero que se elas fecharem bons fornecedores, isso impacta positivamente no resultado do meu trabalho. Carol, super concordo que é muito mais fácil a gente trabalhar com parceiros do que com profissionais desconhecidos. Apenas acho que se você for... Uma coisa é você ter uma lista de indicados da família Penteado, e são aqueles profissionais que você confia e você já manda a lista para o cliente. E ok. Olha, os queridinhos da Carol, alguma coisa assim. Você manda os principais e avisa todos os fornecedores que você tem uma lista onde você inclui eles para com que eles valorizem também o seu trabalho. A outra coisa é você ter que buscar fornecedores. Por exemplo, a noiva quer esmalte personalizado e você vai ter que buscar fornecedores para ela. Se você vai ter o trabalho de buscar fornecedores, você não tem que dar de graça, porque é o seu tempo.
E você está trabalhando por isso, tá? Então é isso que a gente tem que entender muito bem, tá? Então é só para explicar essas diferenças. Deixa eu ver aqui. Gente, eu amo café. Ai, que bom que vocês gostaram da make. Então a gente tem que entender tudo isso. Então a minha sugestão é o quê? Dividam, tá? Dividam os seus custos, dividam toda a questão de gastos e tenham uma conta para a empresa, uma conta... Oi, Dê! Feliz de te ver aqui! E a gente tem que dividir quais são os nossos custos, quais são os nossos custos pessoais, os nossos custos profissionais, quais são as nossas entradas. Então a gente tem que entender. Ai, os noivos vão pagar em quantas vezes? Ai, o noivo vai pagar em 2, o noivo vai pagar em 3, o noivo vai pagar em 12. Você tem que saber do valor que o noivo vai pagar em 12, quanto você vai ter que guardar daquele valor para pagar os custos do seu evento e quanto você pode utilizar de outra forma. Por quê? Porque tem gente que fala assim, ai, tem gente que acaba trabalhando um evento com dinheiro do outro e isso é muito ruim e gera uma bola de neve. Olha aí uma pergunta polêmica. O que você faz quando vai tomar café com o cliente e eles pedem a padaria inteira? Eu não pago o café do meu cliente, eu pago a minha conta e cada um paga o seu. Simples assim. Eles pedem a padaria inteira, eles que pagam. Eu peço comando individual e quando o cliente fala assim, eu posso pagar a sua? Eu deixo ele pagar a minha, mas eu não vou pagar do meu cliente. Ele que escolheu o local da reunião, porque se ele quisesse marcar no meu escritório, o café já estava incluído. Então não. É a questão de postura. Quando a moça for anotar o pedido, ela vai perguntar, vocês querem comando individual? Você vai responder com aquele belo sorriso pleno. Sim, por favor, comando individual. Ali já ficou esclarecido. Cada um pede o que quer e paga pelo que quer. Não é essa, não, gente, pelo amor de Deus, parem com isso. E se o cliente quiser pagar a minha, ok, eu aceito, mas eu não faço questão. Eu acho que da mesma forma que eles estão indo para uma reunião, a gente tem que pagar, mas é isso que tem que ficar claro. As pessoas têm medo de fazer umas coisas que eu falo, gente, não tem o porquê. A Ângela, aí já sabe, ó, eu também não pago a minha e eles pagam as dele. E a Ângela é a rainha de ganhar almoço e jantar grátis. Não, Aline, não sou. A Aline tá perguntando se eu sou a favor do BV. Eu acredito que a gente tem que entender que para uma parceria ser positiva, existem muitos outros ganhos além do ganho financeiro. Então, eu até falo sobre isso no meu curso, sobre parcerias positivas. E muitos fornecedores que trabalham comigo sabem que, para mim, é muito mais retorno eu ter, por exemplo, a questão de uma outra indicação, um outro benefício, do que ganhar uma comissão e ficar muitas vezes na mão do cliente, do fornecedor, né? A última reunião que fiz, cada um pagou a sua. Fiz cara de gente, cada um paga o seu. A gente é moderninho em tantas coisas, né? Nessa hora, não sei se faço certo. Por exemplo, fechei um evento que vai acontecer daqui a 1 ano. Não tiro nada desse evento até realizar esse evento. A única coisa que faço é tirar o valor do deslocamento. Então, vamos lá, Marcelene. O que a gente tem que entender? Que no custo nosso por evento, além de todos os custos que eu discriminei, quando a gente for calcular o custo que a gente vai cobrar do nosso cliente, a gente tem que acrescentar o nosso custo fixo. Então, assim, qual que é o nosso custo fixo mensal? Se você tem escritório, celular, as suas parcelas, tudo isso, então, por exemplo, qual que é a sua meta? A minha meta são realizar 3 eventos por mês. Então, o meu custo fixo tem que ser pago por 3 eventos. Então, a gente tem que incluir esse custo fixo e esse valor vai ser debitado do valor que eu estou recebendo. Eu acho interessante você guardar todo o dinheiro, mas, por exemplo, a cada reunião você tem mais custos estruturais nisso. Então, se você guarda e você consegue guardar, ótimo. Mas eu acredito que o valor que você está gastando disso tá saindo de outro lugar, tá? Então a gente tem que entender como que você tá fazendo isso. Sempre peço comanda individual e na maioria das vezes as padarias para entrar precisamos retirar comanda. Sim, eu acho que essa questão é uma questão bem prática da gente resolver, tá? Então acho que é importante.
Então vamos lá, gente. Para a gente fazer o nosso fluxo de caixa e cuidar da nossa gestão financeira, a gente vai precisar entender quais são as nossas dívidas e quais são os nossos recebimentos. Quanto que a gente recebe por mês de cada evento para a gente conseguir organizar tudo isso, tá? Então a gente tem que ter... Você tem que ter, Marcelene, só para você entender quais são todos os seus custos mensais que você vai ter que tirar disso. Muitas vezes você pode falar para mim, Maíra, o meu custo mensal está maior do que as minhas entradas. Então a gente vai ter que trabalhar isso. Então a gente tem que entender quanto que a gente está recebendo e quanto que a gente está gastando. Porque muitas vezes essa conta não está batendo. Então daí a gente não está tendo equilíbrio financeiro. Então não é porque muitas vezes você fala assim, num mês eu fechei 3 assessorias completas, que naquele mês você pode gastar todo o dinheiro. Não, porque em próximos meses aquele dinheiro pode fazer falta. Então a gente tem que entender e trabalhar isso de forma organizada, tá? Então isso é muito importante. Aqui eu tô dizendo mais por cima e depois a gente pode explicar no passo a passo. Então a minha sugestão é o quê? Vocês entenderem qual que é o lucro do evento de vocês, então vocês vão calcular tudo isso para vocês entenderem quanto cobrar. Então, por exemplo, o custo por evento às vezes vai sair 2.000. Eu vou custo por evento 2.000. Mais a parte do meu custo fixo, vou chutar, tá? R$400, então 2.400. Quanto que eu vou cobrar dessa cliente? Eu vou cobrar 4.800, 5.000? Daí você tem que entender o seu perfil, tá? Então a gente tem que entender qual é a questão de lucro, se você consegue ter um Prolabore hoje ou não. Então a gente tem que entender como que funciona tudo isso, porque muitas vezes o problema é que a gente não tem clareza, tá? Então a gente precisa ter clareza de tudo. A gente precisa ter clareza de quanto a gente ganha, de quanto a gente gasta, de qual é o custo da nossa empresa, como que a gente está fazendo tudo isso. Então, por exemplo, as meninas da Couto comentando, né? Elas são 3 pessoas, 3 sócias. Então, assim, são 3 planejamentos diferentes, individuais, mas um único financeiro que tem que pagar os custos dos 3. Então, como que a gente vai fazer isso? Tem que ser organizado. Não dá pra, uma fala assim, eu vou tirar mais do que você, não. Então a gente tem que entender como que a gente faz tudo isso, tá? Porque o combinado não sai caro. E a dica que eu sempre vou dar, gente, economizem. Peguem uma porcentagem do valor que vocês ganham e guardem. Você tem que entender qual que é o seu custo mensal e ter de reserva no mínimo 3 meses para você ficar sem trabalhar. Tem muita gente que não entende isso. Então eu tô passando de uma forma que seja mais prática, né? O povo do financeiro daria uma explicação mais complexa, mas a gente tem que fazer de uma forma com que a pessoa consiga entender e fazer, tá? Você consegue fazer sua planilha financeira no papel mesmo, num caderno, numa planilha de Excel, da forma com que você preferir. Os alunos do meu curso receberam a questão de... Tem as planilhas para baixar, para alimentar e para completar. Então eu acho que é muito importante a gente conseguir entender tudo isso e entender qual que é o nosso gasto mensal. Então, por exemplo, o meu custo mensal pessoal e da empresa é tanto. Então você vai pôr lá o seu custo pessoal, o seu custo da empresa e vai fazer vezes 3. E você vai entender que você tem que ter esse valor guardado. Pois é. Então, Vivi, isso é muito bacana isso que você comentou. Fora os possíveis cancelamentos e a devolução dos valores. Por isso que é muito importante a gente ter aquela ficha de acompanhamento. Quando a gente tem a ficha de acompanhamento do que a gente fez para o cliente e o cliente quer uma devolução maior do que a devida, a gente consegue comprovar. A gente fala assim, olha, tá vendo isso, isso? Foi todo o serviço que eu fiz para você. Então você consegue entender que o que você vai devolver para o seu cliente vai ser proporcional aos serviços não executados. Porque boa parte dos serviços vocês já executaram. E eu tive alunos meus que tiveram esse tipo de problema. Que tiveram que fazer devolução e o cliente queria 50%. Só que os serviços já tinham sido executados. Então essa ficha de atendimento, Vi, na verdade eu instituí ela no ano passado, porque eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldade de conseguir entender o quanto investia com cada cliente. Então, cada pastinha é uma ficha normal de atendimento e eu vou colocando dia tal, o que foi feito e uma média de tempo.
Então você consegue mandar. Tem uma aluna minha que é super organizada, é a Camila, mas ela não tá aqui na live hoje. Mas ela faz uma coisa muito bacana. Todo mês ela manda um relatório final pro cliente dela. Então ela manda um relatório com tudo que foi feito. Então é muito legal. O cancelamento, como assim? O cancelamento tem no contrato? Sim, gente, tem que ter cláusula de cancelamento no contrato. Não pode ter contrato sem cláusula de cancelamento, gente. Rescisão contratual, tem que ter tudo, tá? Então é essa questão que a gente tem que entender como que a gente tá fazendo. Sim, teve gente que falou que aqui a pandemia, a Elza falou que a reserva é de 3 meses sempre, a pandemia veio explicar essa importância da reserva. Então é muito importante a gente ter essa reserva sempre, tá? Essa reserva de valores, de quanto a gente tá, qual que são todos os nossos custos. Muitas vezes a gente não tem essa consciência de para onde vai o nosso dinheiro, o que a gente está gastando, o quanto a gente pode gastar. Essa ficha sim, eu deixo na pasta e eu mostro para eles. Então, essa minha aluna, Vivi, eu achei muito legal que ela faz um relatório mensal. É que pra mim eu acho que é muito trabalhoso, tá? A cara de pau, né? Pra mim é muito trabalhoso. Mas eu acho bacana. Então, assim, todo mês, no último dia do mês, ela manda um relatório pro casal falando: olha, esse mês vimos tais fornecedores, fizemos tal reunião, pedi tais orçamentos. Ela manda o resuminho pro cliente mensal, como se fosse uma prestação de contas. Então o cliente sabe tudo aquilo que foi feito. Isso é uma forma também da gente valorizar o nosso trabalho. Muitas vezes o cliente não valoriza aquela indicação que a gente deu no WhatsApp. Então agora a Carol vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Então é importante a gente dizer, olha, a gente indicou tal fornecedor de acordo com tal perfil, fazer todo esse tipo de levantamento. Cá, fica tranquila, você chegou atrasada, mas você consegue assistir depois, tá? Não se preocupa não. Como a live vai ficar salva por 24 horas, vocês conseguem ver desde o início. Então, gente, eu acho que é isso. A gente conseguiu passar sobre tudo. Falei sobre a questão da gente economizar. Falei da questão da gente... a gente precisa ter coisas que valorizam o nosso trabalho sempre. A gente precisa valorizar o nosso tempo. Então, acredito que na live de hoje isso ficou bem claro para vocês, tá? Então, a gente falou da questão sobre fazer o controle de todos os nossos gastos pessoais, de todos os nossos gastos com a empresa, entender quais são os nossos custos fixos, nossos custos variáveis, entender quais são os nossos gastos por evento, para a gente conseguir fazer a precificação correta do nosso trabalho. Então, qual o nosso custo por evento? Quantas horas a gente gasta por cada tipo de evento? A gente pode ter uma média, tá? Quantas reuniões a gente faz, como que a gente faz os nossos atendimentos. E caso você fale, tipo, para o cliente, nesse período de pandemia, como a gente vai ter reuniões online, eu consigo te dar um desconto pelo meu deslocamento. Você ainda consegue negociar com o cliente. É uma barganha, mas você vai dar um desconto, você não vai tirar o seu custo, porque você vai ter esse custo, tá? Então é muito importante a gente entender essa questão de qual é o valor da nossa hora de trabalho, ou quanto a gente quer ganhar por essa nossa hora de trabalho, tá? Então façam a questão do fluxo de caixa de vocês. Tem diversas planilhas na internet que vocês vão conseguir encontrar. Então isso é muito bacana, de fluxo de caixa. Coloca o previsto e o real, porque às vezes o cliente ficou de pagar e não te pagou no dia. Minha sugestão, eu gosto de receber dos meus clientes de forma parcelada. Por quê? Porque eu tenho contas para pagar todos os meses. Então eu trabalho de uma forma parcelada e isso para mim facilita muito mais do que ter grandes entradas em alguns meses e em alguns meses não ter entradas, tá? Tem pessoas que preferem receber 30%, 20% no início, 70% no final. Eu prefiro, se for receber em 2 vezes, eu prefiro 50% no início, 50% no final. Então você tem que entender como que você vai trabalhar tudo isso, tá? Então acho que isso é muito importante. Vou pedir para vocês, compartilhe aqui no aviãozinho para os amigos de vocês, essa live que foi bem bacana, que vai ficar por 24 horas aqui. Quem é aluno dos meus cursos, muitas vezes tem como bônus todas as minhas lives de 2019 e 2020, então é um bônus exclusivo para quem é meu aluno. Para quem ainda não fez meus últimos cursos, pode adquirir também minhas lives, daí tem um custo de R$ 79. E gostaria de lembrar a todos vocês
que está abertas as matrículas para a minha próxima turma, para a turma 2. O curso começa dia 1º, as matrículas vão até domingo, então garanta a sua vaga. Qualquer dúvida, me chamem. Muita gente pergunta, Mayra, por que você pede print, né, das lives? Então eu sempre peço print porque eu me preparo para passar um conteúdo para vocês, para um conhecimento, e eu quero que meus conteúdos cheguem a mais pessoas. Então o objetivo é esse, que da mesma forma com que vocês assessores se seguem, outros assessores também seguem vocês, então eu acabo chegando em outras pessoas através dos instas de vocês. Então contribuam comigo, me postem, me marquem, e na semana que vem a gente vai falar sobre assessoria completa, que foi um assunto que pediram. Eu vou explicar o passo a passo da assessoria completa e depois a gente vai falando sobre outros assuntos, tá? Então essa semana só tem essa live e na semana que vem tenho a live terça-feira de novo. A louca, né? Que ainda faz pose pro print pra ficar mais bonitinho. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos de vocês, tá bom? E aguardo vocês na próxima terça-feira. Então, quem perdeu o início pode acompanhar e qualquer dúvida vocês falem comigo. Um beijo e até terça que vem.